Bom dia, pessoal. Estamos aí para mais uma live discutindo Gênesis 2, né? Aqui a nossa live, a ideia é sempre discutir a Bíblia inteira, né? Livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje a gente vai continuar nossos estudos aqui a partir de Gênesis 2, discutindo a criação do homem, a criação da mulher, discutindo o papel da mulher na criação, discutindo o sábado e vários outros temas aí interessantes. Então, assim que o Mateus entrar, a gente vai começar a nossa discussão. A gente só está esperando ele entrar. E aí eu não sei o que o pessoal fica fazendo, se o pessoal já está cozinhando o almoço, se vai em algum restaurante, onde é que vocês assistem a nossa live, ou se assistem ouvindo depois nosso podcast. O Matheus já está assistindo. E aí, Tô Matheus, entrando aqui. Como é que tá? como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza. Eu fui colocar o fone, só E que agora aí? eu não tenho como colocar o celular aqui. Ué, por que não consegue equilibrar mais? Não consigo equilibrar. Tem que comprar um tripézinho igual ao meu aqui, Matheus. Eu tive dificuldade no começo para equilibrar o celular também. Pois é, agora acho que vai dar. Parece Tá que me tá vendo legal estável. aí? Tô vendo legal, não tá torto, tá estável, tá bom. Então beleza. Então Ah, daqui Val, o a gente toca. Eu não pessoal tô tá me vendo comentando o teu direito, mas visual, hein? eu te vejo aí, então tá bom. Ah, ótimo. O pessoal tá comentando teu visual aí, que tava melhor de barba, É, Matheus. eu concordo, né? Mas às vezes tem que agradar a esposa também, e aí o cara tem que Tem que ceder. variar, tem que ceder. Vamos continuar então, Matheus. Eu vou pular direto pro texto aqui. Vamos lá. A gente fazia um tempo que não fazia essa live aqui dos almoços teológicos, mas Uhum, pessoal que não lembra, a gente tinha terminado Gênesis 1 e a gente estava começando Gênesis 2. E aí no comecinho de Gênesis 2, ele conclui o que estava acontecendo em Gênesis 1, dizendo assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então eu quero começar a nossa live com uma polêmica, tá, Matheus? vamos lá. Existe um livro publicado aqui pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, O Mundo Uhum, Perdido de Adão e Eva. É um livro uhum, desse John Alton, que é um uhum, acadêmico bastante conhecido nos Estados Unidos. E esse livro aqui é uma série, tem vários, tem o Mundo Perdido de Adão e Eva, tem o Mundo Perdido do Dilúvio, o Mundo Perdido de Gênesis, enfim, tem vários livros desses. E a leitura que esse cara propõe é diferente daquilo que a gente vem estudando até aqui sobre Gênesis. Ao invés de uhum, dizer, por exemplo, que a gente tem que pegar e ler Gênesis de uma maneira mais direto ao ponto, assim, que nem a gente estava fazendo, que quando a Bíblia fala que Deus criou num dia, era um dia, quando a Bíblia falou que Deus criou o homem do pó, ele realmente criou o homem do pó, ele fala que essa seria uma leitura muito ocidental do texto, sabe? Uma aplicação muito científica do método indutivo que procura ler de maneira lógica a Bíblia. E ele falou que a uhum, gente teria outras maneiras de ler Gênesis, que combinam mais com a cabeça da pessoa que vivia no Oriente Médio na época em que a Bíblia foi escrita. Então ele fala que a uhum, gente tem que procurar ler a Bíblia no contexto do Oriente Médio onde ela foi escrita, e que essas pessoas elas não tinham uma preocupação tão científica com a Bíblia, de derivar fatos aqui da criação, de quantos dias foram, se Deus fez assim, se foi assado, mas que a preocupação dessas pessoas era mais simbólica, de entender, uhum, sabe, o que a criação simboliza e não o como aconteceu. E aí essas uhum, pessoas vão dizer que a Bíblia vai nos dizer por que Deus criou, mas a ciência pode nos dizer o como, que Deus pode ter criado isso através da evolução. E esse autor aqui especificamente, ele uhum, defende a ideia de que quando Deus fala e Deus criou não sei o que no primeiro dia ou no segundo dia, na verdade Deus não estava criando as coisas do zero, né? Ou criando ex nihilo, que nem o pessoal acadêmico gosta de falar, que ele estava uhum, na verdade atribuindo função.
Então era como se tivesse, por exemplo, uma construtora que constrói fisicamente uma universidade, né? Constrói lá os tijolos, constrói as salas, e aí Uhum. tivesse o dia da inauguração, onde o diretor chega lá e diz assim, então essa sala que foi construída vai ser a biblioteca. E aí aquela biblioteca passa a ter uma função. Essa sala vai ser uma sala de aula. E aí aquela sala de aula passa a ter uma função. Então, o que ele Aham. vai argumentar é que esses dias da criação, Deus não está criando de fato, ele está só atribuindo função. E a criação das coisas, dos peixes, dos animais, do mundo, pode ter ocorrido por milhões ou bilhões de anos através do processo da evolução. Então, tem Uhum. duas perguntas aí nessa minha introdução, Mateus. O que tu acha desse tipo de hermenêutica que procura tentar ler a Bíblia, sabe, com outras lentes, a partir de estudos de outros mitos paralelos do Oriente Médio, e dessa perspectiva que o John Alton propõe sobre a criação como atribuição de função, e não como uma criação material mesmo? Uhum. Tá, eu vou responder primeiro a segunda. Ela é mais simples, e aí depois a gente responde a primeira, que ela demanda a gente entrar um pouco na história. Perguntas complexas, né? É, a primeira situação, ele fala uma verdade parcial, porque o ex nihilo, ou do nada, do latim, ele tem uma comparação em hebraico, que é a palavra bará, que é quando é a primeira palavra utilizada no Gênesis, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali eles vão usar bará, bereshit bará, Elohim. E aí essa palavra é o ex nihilo, Deus criou do nada, não tinha material pré-existente para ele atribuir função, alguma coisa nesse sentido. E aí ele então realmente cria do nada. Outros momentos da criação, quando você vai falar, você vai ver que Deus fala assim, haja firmamento, haja separação das águas, apareça a porção seca. Essas vezes que são faladas ou são utilizadas ali, o termo utilizado, que é raiá, é outro termo. Realmente é um termo que vai significar que já existia alguma coisa, existe um material pré-existente, e aí, a partir desse material, então, Deus vai desenvolver uma nova função, atribuir uma função. Então, isso não tem problema da gente analisar nesse sentido, quando ele fala assim, apareça os peixes, apareçam as aves, Deus está pegando um material pré-existente e ele está realmente criando a partir de algo que já existia anteriormente. Quando ele vai criar o homem, ele também está fazendo isso. Ele pega um material pré-existente e ele cria o homem a partir desse material pré-existente, que é o pó da terra. Ele já existia o material para que o homem passasse a existir a partir daquilo ali. A diferença é que no ser humano, Deus vai soprar fôlego de vida, o ser humano vai se tornar alma vivente, tem um outro ex nihilo aí na criação do ser humano, ou seja, ele não existia antes. Agora, o que é a falácia dele é que essas atribuições de função, vamos dizer assim, elas não indicam uma evolução. O texto diz que existe uma atribuição de função, existe coisas que são criadas do nada e outras coisas que são formadas a partir de outro algo que existe, só que o texto diz como que isso acontece. Ele explica que isso é feito a partir de um outro material, e diz que material que é, e diz que processo foi utilizado, diz que, de que maneira que isso aconteceu. Então, assim, ele vai no texto, ele vai na própria questão gramatical, ele faz uma análise e uma primeira forma dele se expressar que é correta, não está equivocada. Só que a conclusão que aí ele vai derivar dali, que para mim é problemática, que aí a gente entra na sua primeira pergunta, que é um pouco mais complexa, que é que tipo de visão que a gente tem que atribuir para os escritores do Oriente Médio quando eles estão fazendo as suas narrativas, tá? E aí vamos fazer uma análise um pouco mais ampla, da histórica mais ampla das outras religiões,
das outras culturas, vamos pegar as culturas nórdicas, vamos pegar as culturas hinduístas, vamos pegar as culturas babilônicas, persas, japonesa, todas essas culturas que têm as suas narrativas de criação, as suas histórias de criação, os mitos de criação, que têm os seus deuses, as histórias dos deuses, como que os deuses se relacionaram num sentido, num outro sentido. Todas essas culturas, quando as pessoas propagavam aquelas mensagens, quando eles diziam que aquelas coisas tinham acontecido, e eles acreditavam que aquilo era literal. Eles não estavam intencionalmente criando um mito para poder explicar uma situação. Eles ouviam uma história do antepassado, que veio do outro antepassado, que veio do antepassado, e eles acreditavam que aquelas coisas eram verdadeiras, que aqueles deuses existiam, que aquelas criações, as formas de criações que eles estavam trabalhando realmente tinham acontecido daquela maneira. Então, é ele que está fazendo uma pressuposição ocidental, cientificista, que deriva da teologia liberal do século XVIII e XIX, que tenta atribuir à Bíblia o mesmo peso que você atribuiria às narrativas de Odin e Thor, ou que você atribuiria do épico de Gilgamesh, ou que você atribuiria às narrativas da criação dos egípcios. Essa ideia de que a Bíblia ela equivale a esses outros mitos é o que ele está abordando e que ele está utilizando. E que, na verdade, a proposta do escritor bíblico, assim como de todos os outros, é que não, essa aqui é a verdade sobre as coisas. Então, o que a gente teria que fazer, e para mim seria a alternativa honesta para essa situação, eu vou acreditar que a Bíblia é um mito, assim como a história de Odin e Thor é um mito, a história dos japoneses da criação é um mito, os Vedas hindus são mitos. E assim como eu não dou a mínima para esses outros mitos, eu também não vou dar a mínima para a Bíblia, né? Ou eu vou acreditar que a Bíblia, diferente dos outros mitos, é a verdade, ela traz uma informação correta a respeito de como que as coisas são, então isso é palavra de Deus, então eu preciso adotar o que está escrito ali. Essa terceira via, ela para mim, ela se torna desonesta, porque é como se eu quisesse agora reviver a mitologia nórdica e eu quisesse atribuir um significado para as histórias de Thor e Odin, para falar assim, não, Thor existe de verdade, Odin existe de verdade, só aquelas histórias, a maneira como eles iam lutar com a serpente, a Valhalla, essas coisas é que eles criaram de mito, mas podemos adorar Odin, porque eles são deuses verdadeiros. Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Então, e assim como pareceria ridículo eu fazer esse tipo de coisa com esses mitos, é ridículo eu fazer esse tipo de coisa com a Bíblia, porque não é uma alternativa viável eu fazer uma leitura científica de um texto que não se propôs a ser científico, que ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Eu não tenho como criar uma terceira via para poder pegar esse texto e tratar ele como não. Ele não é verdade na sua inteireza, mas é verdade na sua essência. Nesse desespero de tentar se agarrar a um cristianismo sem a Bíblia, vamos dizer assim, como um movimento, como um sentimento, como uma percepção, mas sem o livro que deu origem a ele. Porque é aquela situação. Toda a narrativa bíblica ela é construída a partir das coisas que aconteceram nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Se eu quebrar esses 3 primeiros capítulos, eu quebro todo o resto. Todo o resto perde o sentido. E isso a gente tem atestado tanto em Jesus quanto em Paulo, né? Ambos usam os textos da criação de Gênesis para fazerem afirmações a respeito das perspectivas teológicas,
das perspectivas de salvação que eles tinham. Então eu não tenho como descartar um pedaço e ficar com o outro pedaço. Né? Assim como eu descarto completamente a possibilidade de Odin ser Deus, de Brahma e Vishnu e Shiva serem deuses, de Quetzalcoatl ser um deus, de Osíris e Amon-Ra serem deus, né? Quase o Mun-Ra, assim como eu descarto essas possibilidades. Por quê? Porque eles partem de textos que são mitos, e a gente identificou como mito. Então, se essas coisas aqui são falsas, todas as pressuposições são falsas também, se eu entender que a Bíblia é um mito, não tem por que eu ficar com o resto dela. Perde o sentido. Então, para mim, é ele que está fazendo uma leitura ocidental, cientificista, e tentando aplicar essa percepção de mundo na Bíblia. E aí a gente entra naquela instabilidade que, se daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos a ciência mudar de opinião a respeito de como que as coisas são, assim como ela mudou nos últimos 150 anos, eu vou ter que recriar uma explicação para os textos bíblicos de novo. Uhum. E aí a Bíblia perde a solidez de ser a palavra eterna, imutável, infalível ao longo dos tempos. Aí o conhecimento humano é que passa a direcionar o que eu vou pensar da Bíblia, o que eu vou acreditar, o que eu não vou acreditar, e assim vai embora. Então você puxa o primeiro fio, você vai descosturar tudo no final das contas. Uhum. A Kátia escreveu ali, muito bom. E isso é uma coisa interessante mesmo, Mateus, que às vezes quem abraça essa teologia mais liberal para conseguir encaixar a evolução em Gênesis não calcula muito bem as ramificações que isso vai ter lá no Novo Testamento, por exemplo. Na nossa aula de apologética aqui no seminário, eu fiz com os alunos ali uma dinâmica, eu fiz uma tabelinha, e aí, de um lado, eu botei várias afirmações do Antigo Testamento sobre a criação, sobre Adão e Eva, sobre o dilúvio, sobre isso, sobre aquilo. E do lado direito, vários autores do Novo Testamento linkando esses acontecimentos literais do Antigo com a nossa esperança futura de redenção, ou com alguma coisa que Jesus falou, ou que algum outro apóstolo falou. Então, se cai o Antigo Testamento, a criação e a literalidade desses eventos, cai junto o Novo Testamento. Mas ninguém parece que, esse pessoal parece que não faz esse cálculo, ou ignora que isso aconteça, ou procura uma outra solução. Então, eles não fazem num primeiro momento, porque se você estudar os primeiros que tiveram essa ideia lá atrás, há 200 anos atrás, e você vê a sequência da teologia deles, a sequência das ideias que o discípulo desse cara teve, o discípulo do discípulo desse cara teve, no final das contas é a desconstrução completa, é a descrença completa. Então, na verdade, o John Walton, né? Que chama esse autor, ele está dando um passo que não é original, já deram esse passo há um século, 2 séculos atrás. O discípulo do John Walton e o discípulo do John Walton chegarão a essa conclusão. Porque o que ele está fazendo? Ele está esgotando o assunto do início. Então alguém vai estar, então, deduzindo isso, esgotar o assunto do meio, e outro vai esgotar o assunto do final, e a conclusão lógica é essa. Alguém vai se dar conta de que caiu o Novo Testamento também. Que caiu o Novo Testamento também. É onde a gente vai ver 2 rumos para esse tipo de situação. Ou a pessoa abraça o ateísmo de vez, e desacredita, e vai procurar em outra forma a maneira dele resolver os seus dilemas pessoais, ou eles modificam a instituição a qual eles fazem parte para ela se encaixar em uma moralidade bíblica sem a literalidade bíblica, para manter o sentimento de clube, né? Porque eu quero continuar pertencendo a uma comunidade, eu quero continuar tendo essas coisas de hierarquia, de eu sou líder e eu tenho meus liderados, eu quero continuar tendo uma projeção,
E se eu perco a projeção nesse lado de cá, automaticamente eu vou virar uma pessoa comum, um trabalhador comum, uma pessoa que casa, tem filho, compra uma casa, aposenta e morre e acaba a vida, né? Aquela vida comum que às vezes essas pessoas não querem ter. E aí você então não pode perder o alicerce que te projetaria para uma vida não comum, para que as pessoas te admirem, gostem de vocês. Aí são as vaidades humanas que acabam entrando nessa situação e impede o cara de ir para o ateísmo e mantém o cara nesse senso de clube que ele quer participar. Isso é uma coisa que eu vejo bastante. O pessoal relega a Bíblia a uma coisa que a Bíblia faz muito bem para a minha vida e mudou a minha vida, e isso transcende a literalidade. Será que aconteceu? Será que Abraão existiu mesmo ou não foi? Isso não importa. O que importa é o que a Bíblia fez pela minha vida, o que ela pode fazer pela sua. E aí a Bíblia acaba deixando de ser um livro histórico e vira só um livro de bons costumes e de convivência moral, para eu ter uma família bacana, esse tipo de coisa. É a síndrome do horóscopo, né? Então, se faz sentido para mim, o horóscopo do dia deve ser verdade. Aí eu começo a acreditar, ainda que eu não precise de ter nenhuma base, nenhuma construção, ainda que os próprios signos em si não existam, porque as estrelas não estão alinhadas daquela forma, é uma pareidolia, né? Mas se faz sentido, eu vou aceitar. É o mesmo tipo de comportamento. Você faz o que é bom para você, né? O que o pessoal fala das religiões. O alemão da Dilma comentou que a ciência está longe de chegar perto de explicar ou complicar a Bíblia, pois muito antes de alguns avanços na ciência, a Bíblia já falava, já antecipava algumas coisas. A Sabrina Red falou que precisamos ser coerentes com o nosso entendimento sobre a Bíblia, pois se negociarmos as bases, isso cria precedentes para heresias. E é assim que a coisa vai começando e depois descamba e o pessoal nem entende por quê. E aí eu posso criar as minhas pressuposições pessoais. E aí se eu sou um cara carismático e as pessoas gostam de mim e gostam da maneira como eu falo, como eu discurso, começam a me seguir, né? Aí a gente não está mais seguindo Jesus, a gente está seguindo um cara que tem uma ideia legal, que é carismático e pode criar o que ele quiser, já que não tem mais base. Escolhe como vai fazer as leituras do texto a partir daquilo ali e acabou a segurança que a Bíblia apresentaria para nós. Aí passa a ser, eu vou depender de uma pessoa que está aqui, que é igual a mim, mas que supostamente tem uma aura, alguma coisa nesse sentido e já era. Aí você perde realmente o... Isso é uma coisa que eu vejo muito, Matheus. O pessoal, muito da discussão acadêmica que tu ouve em outros podcasts cristãos, não é o cara estudando a Bíblia e as pessoas discutindo o que a Bíblia disse sobre um assunto ou outro. É o pessoal discutindo o que tal autor fala sobre a Bíblia, qual a leitura que tal outro fulano fez sobre esse texto, que é interessante, que nos abre outras perspectivas, mas o pessoal não lê mais a Bíblia, ele lê autores que falam sobre a Bíblia. E aí... uma boa parte da discussão teológica que se tem em seminários, em faculdades cristãs, gira em torno disso, não da Bíblia, mas de autores que falam sobre isso. E isso é engraçado, que quando as pessoas perdem a leitura da Bíblia, né, e começa a ler alguém que está falando sobre a Bíblia, que ele acredita que aquele cara leu a Bíblia, e que provavelmente ele também não leu, ele também escreveu a partir de outros autores que falaram o que eles pensavam sobre a Bíblia, é que você vai vendo as pessoas fazendo afirmações cada vez mais distantes e incoerentes com aquilo que a Bíblia efetivamente diz, né? A gente teve, por exemplo, aquela polêmica recente ali do Ed René, quando ele fez aquela pregação dele lá que gerou uma controvérsia, e aí depois ele gravou um vídeo para poder explicar a posição dele. E no meio do vídeo ele vira e fala assim, porque a Bíblia não fala nada em relação ao estupro. E fala e manda, inclusive, matar o estuprador, né? Manda aplicar pena de morte pro cara. Só que quando você vai se distanciando da sua leitura bíblica e você começa a ver o que alguém disse, o que alguém falou, você compra aquela ideia, você reproduz aquela ideia, e aí mais pessoas que acreditam em você
compram porque acham que você leu, Uhum. né? Porque elas também não vão ir lá conferir, e daqui a pouco as pessoas estão afirmando coisas sobre a Bíblia para fundamentar as suas ideias que a própria palavra não diz. Uhum. Aí acabou, aí você está firmando a sua casa na areia, se a gente for colocar os dizeres de Jesus Uhum. em prática, né? Porque você não tem mais fundamento para isso. O alemão da Dilma escreveu que a maioria dos crentes, entre aspas, hoje trazem versículos isolados para explicar as suas ideologias. Mas a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz. Uhum. É, Temos que ler como um todo. isso é fato, assim, que a gente tem que ler a Bíblia no seu contexto. Mas, Uhum. Mateus, para a gente avançar aqui em Gênesis 2, a gente poderia ficar conversando sobre isso o podcast inteiro. Eu Uhum. vou pular aqui para os versículos 2 e 3 que falam sobre o sábado, que Deus Uhum. concluiu a sua obra e, terminado no sétimo dia que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí eu tenho uma pergunta para ti, Mateus. Deus se cansa? Deus ficou cansado e precisou descansar? Ou ele tinha um sentido que ele queria passar com esse dia de descanso e essa santificação que ele teve, que ele dedicou a esse dia, que ele falou que esse dia agora é santificado? E qual a relevância que o sábado tem hoje para o cristão? É uma coisa que ainda é relevante ou já caducou? Qual é a nossa... O que a gente deve pensar sobre o sábado hoje? O descansar, ele tem algumas acepções, né? Então, uma das acepções é aquela assim, eu não aguento mais nenhum dia se eu não parar agora e dormir, descansar e não sei o que, eu não dou conta de fazer a próxima situação. Tem uma outra acepção que é, eu trabalhei, eu produzi, agora eu vou desfrutar daquilo que eu produzi. Então eu vou aproveitar, eu vou curtir, eu vou me beneficiar daquilo que eu produzi para depois eu voltar a produzir mais. Tá? Nesse texto, o descansou, ele tem essa segunda acepção. Não é que Deus não tinha capacidade de dar nenhum passo mais, de fazer mais uma coisa, se ele não parasse, descansasse de tudo aquilo que ele fez. Esse texto traz o sentido de que ele fez uma série de coisas, e aí nesse sétimo dia ele parou para desfrutar. Foi o dia que ele curtiu, foi o dia que ele passeou, foi o dia que ele fez o piquenique, foi o dia que ele... hoje eu não tenho compromisso nenhum, hoje eu não tenho que acordar cedo para construir nada, hoje é o dia que eu vou dar uma olhada, vou visitar, vou mexer no animalzinho que eu fiz, vou bater um primeiro papo com o ser humano que eu acabei de fazer, É a vou dar gente uma no nadada nesse shopping, no mar cinema, aqui. encontrando os amigos. Exatamente, exatamente. E essa é a perspectiva de descanso, não só nesse texto, como a perspectiva de descanso sabático que a Bíblia apresenta para nós. Né? O próprio o livro de Hebreus, quando vai falar que resta para nós um repouso sabático, se você ler o contexto do que ele trabalha lá, não é no sentido de que a gente viveu nessa vida aqui até não aguentar mais e agora a gente precisa de ficar dormindo, de ficar respirando, de ficar... Não. Até porque a gente vai estar com o corpo glorificado e não vai estar cansado fisicamente. Né? Nós vamos ter um momento para poder parar e curtir, e aproveitar, e desfrutar, e comer, e passear, e conhecer Deus, e conhecer Jesus, e falar com os apóstolos, e rever amigos. Essa é a ideia do repouso sabático, do descanso sabático. Né? Você produz e você curte o que você produziu. Tem um texto em Eclesiastes, não lembro exatamente a passagem que está isso, mas que ele fala assim que uma coisa que ele viu, que é uma maldição que Deus coloca sobre o homem, é que ele trabalhe e não consiga desfrutar daquilo que ele produziu e não consegue comer daquilo que ele está fazendo. E que vem outro e desfruta, vem outro e come. Então, essa é a ideia do sábado. Né? Você trabalha 6 dias e você desfruta daquilo no sétimo dia, você desfruta do que você produziu, desfruta do que Deus fez para você, desfruta do próprio Deus,
que é a razão de todas as coisas, e no dia seguinte você volta a trabalhar e volta a produzir de novo e fica nesse ciclo. Esse é o ciclo que Deus tem a expectativa que a gente viva nele, né? Todos os cristãos deveriam viver dentro desse ciclo, todas as pessoas deveriam viver dentro desse ciclo. Quando Deus vai falar sobre os mandamentos, lá nos 10 mandamentos, quando ele fala do 4º mandamento, ele fala que é o sábado, não só o ser humano deveria viver, mas ele deveria até para os animais dele colocar esse regramento de que no 7º dia os animais também deveriam desfrutar, eles também deveriam aproveitar. E a expectativa de Deus era que fosse o sábado. Já até respondo a minha irmã que colocou ali. Né? Essa era a expectativa de Deus. A gente sabe que o mundo ele vai caminhando para várias coisas, não só essa, várias coisas que saem do que é a expectativa de Deus e que muitas vezes nós temos dificuldade de aplicar a realidade daquilo ali para a nossa vida do dia a dia. Né? Então, a gente tem por diversas vezes na história o próprio povo de Israel sendo escravizado, então obviamente que eles nem tinham como guardar o sábado. A gente tem, se a gente pegar aquele ator lá, o Byung-Chul Han, né? Nós temos o tipo de escravização moderna nossa, né? Que a gente está embutida nela. Então, às vezes eu não vou conseguir fazer isso no sábado, mas eu estou indo contra aquilo que era a expectativa de Deus. E às vezes eu não vou fazer isso nem um dia em 7. Mesmo que seja o domingo, mesmo que seja a terça, mesmo que seja a sexta. Então, assim, a gente, cada vez que se afasta daquilo que Deus deseja, ou pediu, ou direcionou, a gente vai sofrer mais as consequências por conta daquele afastamento. Né? Então, esse não é um pecado daqueles que te torna moralmente condenável a não ir para o céu. É diferente de você ser um assassino, de você ser um adúltero, de você ser um mentiroso, né? Que te coloca como moralmente reprovável e te impede de ir para o céu se você não se arrepende desse pecado. Mas é um daqueles pecados que vai privar você de ter mais comunhão com Deus, vai privar você de desfrutar as coisas da vida, vai privar você de ter uma vida plena a partir daquilo que Deus queria para você, né? Então, é nessa circunstância que o sábado vai se apresentar para nós. Tem gente que vai ouvir essa nossa conversa aqui depois no carro, no podcast, então eu vou ler a pergunta aqui da tua irmã de novo, ô Matheus. Tem que ser o pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado? É isso que a Bíblia considera o sábado? O dia bíblico, ele muda no pôr do sol. É diferente do nosso dia hoje, que muda à meia-noite, né? Eles não tinham essa precisão de relógio de noite para poder fazer as mudanças. Eles tinham os relógios solares, mas não tinham essa possibilidade de fazer isso com a noite. Então, a ideia é que pôs-se o sol, apareceu a primeira estrela no céu, você mudou o dia. Então você vai contando os dias dessa forma, quando você vai analisar dentro da perspectiva bíblica, né? O dia que Deus terminou de fazer a obra e descansou foi sexta-feira de noite. E aí passou a acontecer. Então, quando você vê, por exemplo, falando lá no Novo Testamento que os apóstolos e os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para jantar junto, tomar ceia e cultuar, não era no domingo à noite, nosso domingo à noite, era no sábado à noite, que já tinha acabado o sábado e já tinha entrado no primeiro dia da semana. Então eles ficavam durante o dia de sábado fazendo as coisas dentro da sinagoga, do templo e etc. E aí quando chegava a noite eles se reuniam para fazer como cristãos, para se reunirem como cristãos e viverem o culto cristão, né? Dentro do iniciozinho ali.
Bacana, bem interessante, Matheus. E é bacana essa questão do sábado como o desfrute, não só como o ócio, porque tem um filme do Woody Allen que tem uma cena com uma família de judeus que eles estão no sábado e tá todo mundo parado, de braço cruzado, sentado na cozinha, entediado, porque o sábado ele não pode fazer nada, então ele tem que ficar só Aham. sentado esperando o sábado acabar para poder fazer alguma coisa no dia seguinte. Que Então é essa é uma noção curiosa, comum. que é curiosa essa visão do Woody Allen, porque é a visão que muitas pessoas também têm do céu, né? Que quando Uhum. a gente morrer e for salvo, vai ficar lá sem fazer nada, só Entediado nas cantando, com uma nuvens, com uma roupinha harpa. branca. Exatamente. É essa visão do. Porque na Bíblia, o sábado é o símbolo do céu, é o símbolo da vida com Deus, né? Então, essa visão que as pessoas têm do sábado é a visão que as pessoas também têm do céu e faz com que o céu às vezes não seja tão desejável assim, Uhum. né? Porque ele vai ser meio chatão. Uhum. Quando eu era criança e via aqueles desenhos e pinturas dos céus lá com os anjos, eu não achava o céu muito interessante, não, Matheus. Eu, É, eu, eu, eu tenho uma experiência também como criança que o pastor uma vez falou na igreja lá que quando a gente fosse para o céu a gente ficar eternamente louvando ao Senhor. E eu não gostava muito do período de louvor na igreja que eu participava. Eu pensava assim, nossa, vai ser muito chato, eu vou ter que ficar fazendo isso aqui para sempre. Mas eu pensava assim, mas é melhor que ir para o inferno, pelo menos eu não vou estar queimando, né? Então, Era mais ou menos o cálculo que eu fazia quando era criança, Matheus. Eu vou comentar aqui, ó, o Thiago Torres Melo fez uma pergunta. Isaías 58:13, poderia comentar? Eu vou ler aqui. O sábado é aham, mais amplo, não? Eu vou ler a passagem que ele citou. Isaías certo. 58:13 diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Isso aí é legal porque você vai ter toda a perspectiva do sábado, né? O sábado é o dia para você, não é o dia para você trabalhar ou buscar o próprio interesse. Nesse texto de Isaías é a ideia de você buscar dinheiro, né? Você buscar enriquecer, buscar fazer os seus negócios pessoais, o que dá muita gastura em algumas pessoas que acham que estão perdendo tempo, né? Enquanto o meu concorrente está lá trabalhando e crescendo e avançando, eu parei e não estou fazendo as coisas. É um dia para ser deleitoso, então é um dia de prazer, de passear, de fazer o que você gosta, estar com sua família, com seus amigos, curtir o dia. É o dia de você não falar palavras vãs, mas falar palavras que edificam. Então, é o dia de você falar sobre Deus, de você falar sobre as coisas que realmente importam na vida, de você manifestar a palavra de Deus. E é o dia de você estar com Deus, de você gastar ele cultuando a Deus, né? Então, esse texto de Isaías ele é legal porque ele traz para a gente todo o bojo do que é que eu tenho que programar para fazer no meu sábado. Como é que eu tenho que viver esse dia de descanso? Como é que ele vai ser pleno? Né? Então, inclui todas essas atividades para você ter um sábado pleno. E pronto, agora eu volto, cuido das minhas coisas, vivo o meu dia a dia, faço o que eu preciso fazer, com a expectativa de que sábado que vem tem mais disso Uhum. aqui. Eu vou me reencontrar com o Senhor, com meus amigos, com a minha família, vou aproveitar, vai ser um dia de curtir o que eu trabalhei para ganhar. Então, até o próprio trabalho, ele é ressignificado, ele passa a ter um sentido, ele não é o fim, ele é um meio. Uhum. Né? É um dia de generosidade para aqueles que não têm condições de aproveitar isso também. Então, você tem uma gama de coisas para fazer no Uhum. sábado e não ficar como o Woody Allen Entediado. parado lá esperando ele acabar para voltar a viver, né? Excelente, excelente, Matheus. Acho que é uma perspectiva do sábado que muita gente talvez não tivesse. Mas avançando Uhum. aqui, Matheus. Então, do versículo agora de Gênesis 2, do 4 até o 14, a maior parte desse trecho ele fica descrevendo
como é o Jardim do Éden e a localização dele no Éden, ali onde é que ele ficava, entre tais rios. Tem alguma coisa relevante sobre essa descrição do local e como era essa região? A gente consegue localizar na região do Iraque, do Uhum, atual Iraque, né? Então, você não tem como cravar especificamente o lugar. Ele cita 4 braços de rios que sairiam dali. 2 são muito conhecidos, que é o Tigre e o Eufrates, e que correm dentro do Iraque e desaguam ali no Golfo Pérsico, né? E se encontram em alguns momentos. uhum, Então, a gente sabe que a região aonde o Éden ficava era aquela região. uhum, Foi onde Deus plantou aquele jardim especial. uhum, Cravar onde é, nós não temos como uhum, fazer, porque a descrição ela não chega a esse nível de uhum, precisão de latitude e longitude, né? Então a gente consegue uhum, ter uma noção, mas não o ponto exato em que ele se encontrava. uhum. E no versículo 15, Mateus, diz assim, que tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E aí tem vários teólogos que derivam desse cultivar e guardar a teologia do mandato cultural, que o homem, então, foi, né, tem um outro versículo no capítulo 1 que fala que o homem recebeu o domínio sobre a criação, sobre os peixes do mar, as aves do céu, todo o resto da criação. E aí as pessoas falam que um dos nossos mandatos como ser humano é criar cultura. E aí isso se estenderia para produção de artes, produção de filmes, de cinema e, sabe, manipular o mundo e a Terra em todos os níveis. Então, acho que isso é uma interpretação viável desse texto ou é uma extrapolação um pouco forçada? Assim, a gente não consegue tirar essa ideia desse texto assim, né? É muito mais uma coisa de que eu vi tudo que o ser humano produziu depois, e aí a partir disso eu tento encontrar bases para esse tipo de situação. A gente vai ver, inclusive, que as artes elas não surgem no contexto do povo de Deus, né? Elas surgem no contexto do povo de Caim, do povo que estava afastado de Deus. O primeiro músico, o primeiro artista, o primeiro artífice, e o primeiro que organiza cidade, o primeiro que faz todas essas coisas, eles não estão na linhagem de Sete, eles estão todos na linhagem de Caim. Né? Uhum, Então, agora, que Deus deu a capacidade para o homem fazer essas coisas? Ele deu, isso é inegável. E que o Deus, nesse texto, estava querendo especificamente, era que o ser humano realmente expandisse pela terra e dominasse ela, e controlasse ela. Né? E o que uhum, de fato acontece, o ser humano, mesmo não sendo o mais forte entre as criaturas que existem na terra, mesmo não sendo o mais resistente entre as criaturas que existem na Terra, mesmo que a gente tenha uma série de fragilidades que nos colocariam em uma condição inferior se fôssemos animais, há vários animais que existem na Terra, ele tem a capacidade de controlar tudo, controlar os animais, domesticar os animais, direcionar o rumo que o planeta vai ter. Então, nesse sentido, esse uhum, texto se aplica. Né? A uhum, gente direciona a história do mundo, o rumo uhum, que o mundo vai ter. Eu, particularmente, acho difícil tirar que daí Deus já estava mandando a gente fazer cinema. Né? Então, eu acho que aí você está dando um salto muito grande. Mas a uhum, capacidade criativa do homem é que permite ele fazer esse tipo de coisa. E que é uma parte daquilo que nós compartilhamos da natureza divina. Né? uhum, Por sermos imagem e semelhança de Deus, é que nós temos a capacidade de imaginar coisas que não existem e criá-las, e uhum, inventá-las e constituí-las, ou de pegar as coisas que existem e manipulá-las para que elas se uhum, tornem outras coisas. Então, eu diria que essa capacidade ela estaria muito mais no uhum, criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, do que uhum, nessa parte que fala para ter domínio sobre os uhum, animais e para cultivar e guardar o jardim. uhum, Né? Até porque a ideia de cultivar
no texto, ela é a mesma palavra que vai ser usada na Bíblia para prestar culto a Deus. Ela está muito mais relacionada àquilo que eu faço para Deus do que aquilo que eu faço no mundo. Né? Então a gente poderia fazer uma outra interpretação, seria um salto menor do que se eu colocar isso para mandato cultural nessa amplitude. Né? É muito mais sentido de um domínio. Ó, a terra é sua e você vai fazer dela o que você quiser, você vai dar o rumo que você quiser para ela, é seu. Se você estragar, você lida com as consequências de ter estragado. Né? Se você cuidar bem, você colhe os frutos de você cuidar bem. Para mim é mais nesse sentido que esse texto vai aparecer. Que é o que o Tiago Torres Melo comentou aqui, mordomia, né? Esse texto está falando da nossa mordomia com o planeta e com a criação. Mordomia. E essa questão de artes, a gente tira mais a nossa imagem divina, até porque um chimpanzé não pinta um quadro nem faz uma obra de arte, né, Matheus? Exatamente. O Jonatas perguntou aqui qual é o intuito da Bíblia de descrever o local onde ficava o Jardim do Éden. Tem alguma resposta para isso? É porque é legal, essa pergunta ela é boa, volta para aquilo que a gente estava falando no iniciozinho, quando a gente abriu a live, que é atribuir um caráter histórico e não alegórico a essa passagem. Se essa passagem ela fosse alegórica, se ela fosse simbólica, ela não iria atribuir um ponto geográfico para dizer assim, não, isso aqui aconteceu e aconteceu ali. Ela ia falar no sentido, igual Jesus contava as parábolas, havia uma pessoa, havia um homem, tinha uma situação e não sei o que. O texto de Gênesis, ele é um texto histórico. E como textos históricos, ele precisa citar dados históricos, ele precisa mencionar datas, então você vai ter as idades das pessoas e como que elas chegaram até, você tem genealogias, porque ela precisa citar as gerações que efetivamente existiram, e ela tem que citar posições geográficas, para poder explicar onde essas coisas aconteceram, porque é uma passagem histórica, não uma passagem alegórica. Então isso é evidência contrária a esse tipo de interpretação que John Alton e outros teólogos liberais fazem de Gênesis. Exatamente, exatamente. Então, que mostra o que era a intenção do escritor. Aí a gente volta naquela que a gente estava falando. Se isso é um mito, então é tudo mentira. E não que o escritor estava com a intenção de contar uma alegoria, porque não era a intenção dele criar uma alegoria. A intenção dele era contar um fato histórico que ele tinha certeza que aconteceu. Se ele errou, o resto é tudo errado também. Essa hermenêutica parece fazer muito sentido para mim, Matheus. E a gente tem 10 minutos ainda para comentar um outro tema, Matheus. Aqui no versículo 16 e 17 fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que já tinha o texto já falava antes que estavam plantados no meio do jardim, e Deus dá a ordem de que o ser humano, o homem, o Adão, não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, por que tinha essa árvore lá, Mateus? Se ela dava ao homem a possibilidade de pecar e cometer esse erro. Qual era a intenção? Por que Deus fez isso? É que essa é a possibilidade da liberdade, né? É a possibilidade de você escolher e ter responsabilidade moral pelas suas decisões. Você, por exemplo, a gente não atribui responsabilidade moral a um animal. Então, às vezes você vê um animal mata outro animal, às vezes o animal mata um animal da sua própria espécie. A gente estuda lá os leões que chegam numa determinada região e mata todos os filhotes machos de uma leoa para poder não perder o espaço dele. E a gente olha para aquilo ali com naturalidade, porque você espera que o animal vai ter uma reação instintiva animalesca para as coisas. Ou seja, o animal não tem liberdade para fazer escolhas morais, consequentemente ele também não é responsável pelas escolhas que ele faz. Diferente do animal, o ser humano, ele foi dado por Deus a ele
a capacidade de fazer escolhas morais, ser responsabilizado por essas escolhas. Agora, eu só consigo fazer uma escolha se a escolha também for me dada, a outra opção também for me dada, né? Então, pensa que no início do ser humano, no início da existência humana, que não tinha outras alternativas do ser humano pecar, do ser humano fazer nada diferente daquilo ali, Deus coloca para ele uma opção que seria desejável, né, que seria atrativa, que daria para ele uma mudança real de condição na sua existência, na sua natureza, e fala para ele, olha, se você quiser ir por esse outro caminho aqui, você vai morrer. Você vai sofrer as consequências naturais da sua escolha, as consequências morais da sua escolha, e eu gostaria muito que você não fizesse isso. Eu estou dizendo para você viver a vida que eu proponho para você, não a vida distante de mim ou contrária a mim, né? E dá a opção para o ser humano. Então ali nada mais é do que a questão da liberdade para que seja atribuído responsabilização moral pelas escolhas que faz. E desde então, nós seres humanos, em geral, cristão, não cristão, lidamos com esses conflitos o tempo todo, né? De que eu tenho outras opções, eu tenho uma responsabilidade moral com as decisões que eu tomo, e o que eu vou fazer? E aí, se você tem, além de simplesmente as consequências naturais, a possibilidade de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o objetivo final de tudo que Deus fez ali, era o amor, e o amor só existe se existe a possibilidade do não amar também. Esse é o desejo de Deus, né? Me ame, mesmo que você possa fazer outra coisa. Então, tudo é questão de liberdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a possibilidade de liberdade do ser humano. O ser humano precisava de uma escolha real entre amar a Deus e não amar, e a árvore do bem e do mal dava essa possibilidade dessa escolha de não amar a Deus, por exemplo. E a árvore da vida, o que era a árvore da vida? Era um fruto que fazia o homem viver eternamente? O que era isso? Que daria ao homem a condição de vida eterna. A gente vê que em Apocalipse essa árvore vai ser citada de novo, como estando na Nova Jerusalém, falando que as suas folhas servem de cura para as nações. Então, essa árvore seria a outra escolha do ser humano, se ele fizesse a opção por eu quero viver a vida de Deus. E a vida de Deus é eterna, ela vai ser permanente para mim. E que quando depois, lá no 3, o ser humano peca, Deus tira a ele a possibilidade de ter as duas coisas. Né? Você não pode ter o pecado e a vida eterna ao mesmo tempo. Você sempre vai ter que optar por uma ou por outra coisa. O resto da Bíblia vai ser essa escolha. Né? A Deuteronômio 19 vai aparecer isso de novo, quando Deus fala, eu coloco diante de você a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolha a vida para que viva você e a sua descendência. Se você cuidar de guardar os meus mandamentos. Então, essa opção, ela fica sendo repetida no resto da Bíblia inteira. Entendi. Perfeito, Matheus. A gente continuaria aqui a nossa conversa falando da criação do homem e principalmente falando da criação da mulher e o papel da mulher na criação. Mas como a gente tem 5 minutos apenas antes do Instagram cortar a nossa transmissão, eu vou deixar isso para segunda-feira que vem, para a gente terminar o capítulo 2, falar disso e começar o capítulo 3 de Gênesis. E vou já te agradecer, Matheus, e agradecer ao pessoal que assistiu a gente aqui até o fim, e fazer um convite para quem quiser estudar com a gente, né, conversar e fazer suas perguntas e estudar Bíblia, teologia, apologética, defesa da fé e várias outras matérias importantes para a formação cristã. Você pode se inscrever no nosso seminário, que está disponível também em EAD. Então, aqui no próprio nosso perfil aqui do Instagram, você pode encontrar o link ali para se matricular e para ter mais informações. Então, por hoje é isso, pessoal. A gente se vê na segunda-feira que vem. Não sei se tem alguma outra palavra final, Matheus. Não, mandar um abraço pro Tiagão aí, meu amigão lá de Belo Horizonte, pastor da 8ª Presbiteriana, lá de BH, fez boas participações hoje com a gente aí.
Fez ótimas Esse cara é, participações. esse Ó, cara é meu melhor amigo. Cara fera demais. que bacana, cara. Ó, a Amanda tá fazendo aqui um endosso. Ó. Semile é demais mesmo, pessoal. Ó, A Luna falando. é isso aí. Mas Abraço pra Amandinha. abraço mesmo. Então, pessoal, obrigado. Quem está almoçando ou quem vai almoçar ainda, bom almoço. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, Matheus. Valeu. Tchau, tchau.